A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ansiedade. O que está causando tanta ansiedade no meio da nossa geração? O que é ansiedade? E também vamos falar como vencer a ansiedade. Então fique comigo até o finalzinho, eu tenho certeza que esse vídeo será para abençoar a tua vida. São pelo menos 3 as doenças que têm atingido a nossa geração e infelizmente levado muitas pessoas a serem escravas de medicamentos, ou seja, fica refém do remédio até o fim da vida e não resolve. São doenças como ansiedade, depressão e até mesmo o estresse. Nesse vídeo vamos falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma pré-ocupação, ou se ocupar antes do tempo. E essa doença, como diz a medicina, é algo que o próprio Jesus havia falado a respeito dela. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos fala sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade. O próprio Jesus nos deu conselhos de como vencer a ansiedade, é isso que vamos tratar neste vídeo. Eu quero te convidar para nós lermos Mateus capítulo 6 e o versículo a partir do 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Jesus está tratando o texto aqui sobre ansiedade, ou sobre uma preocupação excessiva. Jesus não está dizendo que servimos a Ele, não precisamos trabalhar, não precisamos plantar, não precisamos colher, não precisamos fazer nada que Deus... Não. O Senhor está ensinando aqui sobre uma preocupação antecipada. Ou seja, as pessoas estão sofrendo com ansiedade porque se preocupam excessivamente. Então Jesus vai dar aqui alguns exemplos. E ele vai dizer que nós, eu e você, somos mais importantes do que os pássaros e do que os lírios dos campos. Ele está dizendo que os pássaros não cegam, não fiam, não trabalham, não ajuntam em celeiros. Mas o que ele diz? Que o Pai, que Deus cuida dos pássaros. E ele diz, vocês não são mais valorosos para Deus? Ele fala sobre o lírio dos campos que hoje existe e amanhã não existe. E ele mesmo diz que o Pai, que Deus cuida até mesmo do lírio dos campos. Então ele está ensinando para os discípulos que toda preocupação excessiva é um adversário contra a nossa fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Quando você diz ter fé em Deus, você coloca a tua confiança em Deus em algo que você precisa. A fé não se vê, a fé não se apalpa. Quando você crê em Deus, você acredita que Deus vai fazer o impossível por você. Então Jesus está ensinando para os discípulos que o que eles podem fazer, eles façam. Que eles podem trabalhar, trabalham. Se eles podem plantar, plantem. Mas eles não têm o poder com a sua preocupação de mudar algo para o futuro. O próprio Jesus disse, com a tua preocupação, por acaso alguém pode aumentar um côvado à sua altura ou um palmo à sua altura? Jamais. A nossa preocupação não muda o futuro, apenas nos rouba o dia de hoje. E infelizmente é o que nós temos visto, as pessoas preocupadas com o amanhã. Só que nessa preocupação com o amanhã, eles não vivem o hoje, não aproveitam o hoje. E é exatamente isso que o nosso adversário quer. Ela se torna uma pessoa com dificuldade de crer em Deus. O que é crer em Deus? É esperar. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só de novo,
O próprio apóstolo dizendo que Deus está cuidando de nós. Então o que nós podemos fazer, façamos. Mas se nós deixarmos que a ansiedade ela venha invadir o nosso coração, venha invadir a nossa mente, ela vai matar a nossa fé. A ansiedade é inimiga mortal da fé. A ansiedade não te deixa ver o cuidado de Deus. A ansiedade te faz ser egoísta. A ansiedade te faz acreditar que você pode resolver algo amanhã, que nem aconteceu ainda. A ansiedade te rouba o hoje e você não vive. A pessoa, infelizmente, está vivendo hoje preocupado com amanhã. Quando o próprio Jesus diz no versículo de número 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor está dizendo, viva o teu hoje e deixa que o amanhã Deus prepara para você. Deixe que o amanhã Deus cuida de você. Se você se preocupar com as coisas de Deus, se você se preocupar em se relacionar com Deus, oração, leitura da Bíblia, com certeza esta ocupação com as coisas de Deus vai conseguir vencer a ansiedade que tenta brotar dentro de nós. No versículo 33, Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala todas essas coisas, o que ele está tratando aqui? Sobre o cuidado de Deus, sobre o cuidado do Pai. Ou seja, se você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que se ocupa, quem sabe em algo secular, mas também você é uma pessoa que se preocupa com a sua vida espiritual, oração, leitura da Bíblia, consagração, jejum, você é uma pessoa que a tua vida espiritual está alicerçada em Deus, então o resto Deus cuida de você. A ansiedade não te deixa olhar pelo cuidado de Deus. É interessante porque, falando em ansiedade, a gente pode voltar para o povo do Egito. Se a gente for ler a Bíblia um pouquinho, a gente vai ver quanto Deus cuidou do povo. Tirou eles no deserto, e a Bíblia diz que no deserto não faltou pão, no deserto não faltou água. A Bíblia diz que o tempo de caminhada deles, Deus cuidou até das roupas que eles usavam. Deus cuidou deles nos mínimos detalhes. Mas eles não entraram na terra prometida, porque eles foram murmuradores. Ou seja, a ansiedade também nos ensina a sempre estar reclamando, porque a ansiedade não nos deixa confiar em Deus. Eles não entraram na terra prometida porque nunca estavam satisfeitos com o que Deus estava fazendo. Imagine Deus fazer chover o maná 6 vezes da semana, o Senhor fazia chover o maná. Nós não sabemos qual era o gosto do maná. Um escritor chega a dizer que cada dia era um gosto diferente, de um dia para o outro. Nós não sabemos exatamente como era o gosto do maná, mas sabemos que ele alimentava as pessoas. Mas o ansioso aqui, os ansiosos aqui, eles não olhavam para esse cuidado. Eles não olhavam as coisas boas que Deus havia feito. A Bíblia diz que Deus cuidava deles. À noite o frio é intenso no deserto, mas a Bíblia diz que Deus à noite ia como com uma coluna de fogo entre eles. A Bíblia diz que de dia um sol escaldante, mas o Senhor ia como nuvem. Olha só o cuidado de Deus. Mas infelizmente, quando nós estamos preocupados com o amanhã, nós não vemos a bênção do dia de hoje. É por isso que o mestre estava ensinando. Basta cada dia o seu mal, viva o hoje. A sua preocupação excessiva não vai mudar o dia de amanhã. Pior, vai te roubar o dia de hoje. Quem anda ansioso ou ocioso, ele vive numa preocupação além do normal. É normal nos preocuparmos, por exemplo, com uma conta que vai vencer no final do mês. É normal nós olharmos para a nossa família e também ter certas preocupações, porque quem sabe a casa ficou pequena, quem sabe a gente precisa trocar o carro. São preocupações normais, mas o que o Senhor está ensinando aqui é que não deixar que essas preocupações nos domine, nos vença. Existem pessoas que já estão preocupadas como será a ceia de Natal no final do ano, ou seja, uma preocupação excessiva que não vai mudar em nada. Por isso o mestre está ensinando, buscai primeiro o reino, e todas essas coisas, o cuidado de Deus, vai ser acrescentado em nossas vidas. Mas por que a nossa geração tem sido alvo de tanta ansiedade? É porque infelizmente vivemos em um tempo onde as coisas sempre têm que ser rápidas, ou seja, vivemos em um tempo que as pessoas não têm mais paciência. E isso tem causado ansiedade em muita gente. As pessoas não têm mais paciência. Você vê isso na rua, no trânsito. Você vê isso quando você tem que pagar uma conta presencial. As pessoas não têm paciência de ficar na fila. As pessoas não têm paciência de esperar mais. E infelizmente elas vão tentando adaptar
Toda vida acelerada, ou seja, tudo tem que ser para ontem. Você manda uma mensagem no WhatsApp e você já quer que a pessoa visualize a mensagem e já te responda. Muitas pessoas não têm paciência nem nesse tipo de conversa pelo WhatsApp. Deus o livre se mandar mensagem para alguém no WhatsApp e aquela pessoa não visualizar ou não responder. As pessoas estão vivendo cada dia mais aceleradas. E infelizmente esta falta de paciência, ela também não permite que nós venhamos confiar em Deus. E isso nos leva para o terceiro questionamento: como vencer a ansiedade? Nós vencemos a ansiedade confiando em Deus, exercendo paciência. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, as coisas podem ter evoluído, mas diante de Deus é da mesma maneira. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Hoje, infelizmente, por causa dessa geração ansiosa, as pessoas até mesmo nas suas orações, elas fazem propósitos de orações quando elas precisam de algo. Elas precisam que Deus venha intervir em alguma coisa, aí eles fazem um período de oração, uma campanha de oração. Quando, na verdade, nós cristãos deveríamos orar em todo o tempo. Paulo diz: orai sem cessar. O cristão tem que ter uma vida de oração. Você não pode querer orar a Deus só para que Deus supra uma necessidade sua. Não, porque senão você é bem capaz que você venha se frustrar com Deus. Porque Deus não é um ser que está lá no céu e que tem simplesmente o prazer de nos alcançar presente ou de nos presentear. Deus é Deus de relacionamento. Ele não quer ser apenas uma válvula de escape. Quando você precisa, aí eu quero Deus, eu quero a bênção de Deus. Aí você recebeu a bênção, você se esquece das coisas de Deus. Não. É por isso que para vencer a ansiedade tem que crer em Deus, confiar em Deus. E é o próprio Jesus dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é o reino de Deus e a sua justiça? Nós precisamos entender que nós temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Como fazemos isso? Através da leitura da Bíblia, através do nosso devocional, através da nossa oração, do nosso jejum. É assim que nós alimentamos o nosso espírito. Paulo diz que há uma luta entre carne e espírito. E quem vence é aquele que nós alimentamos mais. Ou seja, as pessoas andam sem paciência, estressadas, corridas, sempre querem que as coisas funcionem na hora que eles querem. E aí eles vivem estressados, eles chegam diante de Deus, eles pensam que eles vão orar, fazer 1 minuto de oração e Deus vai responder a sua oração. Mas não é assim. Nós precisamos se preocupar com o reino de Deus que está em nós, alimentar o nosso espírito através da oração e da leitura da palavra. Por isso, para vencer a ansiedade, você precisa buscar o reino de Deus, ocupar a sua mente, pois o diabo se aproveita muitas das vezes de uma mente vazia ou de uma mente com preocupações excessivas para matar ou minar a sua fé. Agora, quando você guarda a sua mente com a palavra de Deus, você confia em Deus. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, mesmo que nós temos algumas preocupações da vida ou na vida, cremos que Deus já preparou o amanhã. Cremos que Deus que está hoje conosco também já está no dia de amanhã. Então, nós não devemos ter uma preocupação excessiva. Confie em Deus. Busque confiar. Muitas pessoas vão dizer: mas eu tenho dificuldade de crer, eu tenho dificuldade de esperar, eu tenho dificuldade de confiar em Deus, de exercer minha fé. Como eu faço para aumentar a minha fé? Lendo as Sagradas Escrituras, buscando a Deus. Nós precisamos tirar um tempo para as coisas de Deus. Nós precisamos ter um momento particular com Deus. É aquele momento onde você está afastado do celular, afastado da televisão, afastado de tudo. É você e Deus. Dobrar o seu joelho ao pé da cama, às vezes, no final do dia, às vezes, dobrar os joelhos e falar com Deus, agradecer pelo que passou e pedir para Deus: Deus, abençoe o dia de amanhã. E fazendo assim, você vai começar a aprender a confiar em Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se te abençoou, não esquece, deixe seu comentário, seu like. E também, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal aí. E Deus te abençoe.